O que Jesus quis dizer com não separe, pois, o homem o que Deus juntou? Será que ele condena a separação? Por que será que nós temos casamentos, relacionamentos difíceis? São raros os relacionamentos saudáveis. Será que devemos nos separar ou tentar um pouco mais? Às vezes pensamos, será que vale a pena investir em um relacionamento ou eu devo pular de galho em galho? Qual casamento é o mais importante, o civil ou o religioso? O que significa casamento? Deixe opinião sobre isso, fale para mim como é que está o seu relacionamento. Eu estou falando aqui casamento, mas não pense assim naquele casamento formalizado. Pense assim, ó, um relacionamento, tá morando junto, tá casado. Talvez não lá no civil, mas quando eu falar casamento, por favor, entenda assim, nesse sentido de estar morando junto, né? Tá morando junto, já pode ser um casamento na visão de Deus, ou será que não? Vamos ver isso. Deixe a sua opinião, aproveite e já se inscreva no canal Palavra Cria, me ajude compartilhando. Fica comigo até o final, vamos refletir sobre isso. Jesus disse, não separe, pois, o que Deus juntou. Será que isso quer dizer que Deus condena a separação? Mas Jesus disse também, imutável só há o que vem de Deus. Isso significa que tudo o que é obra do homem está sujeito à mudança e o que vem de Deus é eterno. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, no item 2 e 3, ele diz assim, quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços de carne, mas também pelos laços da alma. Nas condições comuns do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que mais das vezes essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, de todos os interesses materiais. Quando esses interesses vão bem, se diz que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão aquinhoadas, diz-se que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Nem a lei civil pode suprir a lei de amor, se a lei de amor não preside a união. Separam-se por si mesmo os que à força se uniram, pois daí as uniões infelizes. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Só as uniões por amor não correm risco de separação. Aí você pode pensar assim, mas eu amava meu marido, minha esposa, e o casamento não deu certo. Acontece que nós temos uma visão materialista e equivocada de amor. Na maioria das vezes, nós estamos apaixonados, e paixão não é amor. O nosso amor é egóico, ele dura enquanto nós estamos sendo atendidos nas nossas expectativas. Quando frustradas, tchau. Todos os que se separam não estavam de fato unidos em nome de Deus, e sim em nome dos homens. Questão 697 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre a indissolubilidade do casamento. Naquela época não era possível a separação legal, tanto que os espíritos respondem que essa indissolubilidade é uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar as suas leis.
E é verdade, tanto que nós mudamos. Só as leis de Deus são imutáveis. E nós ainda somos muito matéria. Então, as nossas uniões tendem a se realizar através de questões materiais, tendem a ser falíveis, porque têm como base as coisas imutáveis e transitórias. Por exemplo, as questões emocionais. Queremos fugir da solidão. Tem gente que não consegue ficar sozinha, ela tem que ter alguém. Queremos sair de casa onde a convivência não é muito boa, por questões financeiras, questões físicas, beleza física. Esquecemos que hoje nós temos cabelo, amanhã pode não ter mais. Barriga tanquinho vai embora bem rápido quando se casa. As estrias aparecem, às vezes basta engravidar e tudo mudou. Quando eu digo tende a falir, é porque nós temos liberdade de mudar, de ter começado uma relação de uma maneira equivocada, mas amadurecemos durante o processo, mantemos o casamento, aprendemos a lidar com a situação e passamos a amar de verdade o nosso companheiro, a nossa companheira. E a união, que começou de uma maneira material e interesseira, caminha agora para espiritual, que é o objetivo de todos nós. Todos nós temos alguns objetivos traçados antes de nós reencarnarmos. E quando nós nos unimos a uma outra pessoa, nós entramos na programação dela e ela na nossa. E aqui, meus amigos, é uma coisa que com certeza ninguém pensa nisso. Cuidado com os relacionamentos afetivos. É muito importante. Porque nós podemos estar entrando em uma situação que a princípio não era para ser nossa. Casamentos programados na espiritualidade não são comuns. Tem que haver um grande objetivo para que isso venha como programação. A maioria de nós viemos para encontrar o nosso parceiro aqui e ele deve nos completar o psiquismo e vice-versa. Raul Teixeira, no livro Desafios da Vida Familiar, Psicografia do Espírito Camilo, ele diz que nós vibramos em faixas muito parecidas. E por isso muitas pessoas se identificam conosco. Muitas pessoas poderiam ser o nosso par. Nós trazemos as mesmas dificuldades, necessidades e anseios. E isso gera dificuldade na escolha. Por isso, o namoro é muito importante. Porque é no tempo do namoro que nós começamos a conhecer a outra pessoa. Mas, infelizmente, não se namora mais. Conhece-se a pessoa e já vamos morar junto. Eu vou dar uma dica, vou dar um alerta muito importante. Quando você for na casa da família do seu companheiro, da sua companheira, observe como ele se comporta junto aos familiares, diante das dificuldades financeiras, emocionais, como é que ele lida com os conflitos. Porque essa pessoa vai estar ao nosso lado, em momentos parecidos. Se ele é rude com os seus familiares, não se engane achando que ele será um docinho com você. Se ela é calma, tranquila diante das dificuldades, será assim com você também. O rompimento da relação durante o namoro gera um tipo de compromisso diferente do rompimento do casamento, da convivência mais estável. E aí fica mais grave, ainda se tivermos filhos. Agora uma pergunta bem complicada, mas que é importante fazer. O Espírito Camilo, ele diz que várias pessoas poderiam ser o nosso par. Mas, se já estivermos comprometidos, como nos mantermos fiéis?
Antes de te responder, deixe o seu comentário sobre como vai o seu relacionamento amoroso. Já que você está contando, aproveite para deixar seu like, acione o sininho e assim você será avisado sempre que tiver um vídeo novo no canal. Depois desse tan, 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 vou te responder. O que nos mantém fiel a uma relação é a nossa maturidade, intelecto, moral. Nós escolhemos de livre e espontânea vontade o nosso parceiro. Camilo diz que nós vamos continuar olhando para os outros, vamos achar bonito, até mesmo vamos desejar o outro, porque tudo isso é natural. Mas devemos permanecer com o nosso par, porque é com ele que nós escolhemos ter responsabilidade. O interessar-se pelo outro, quando nós já estamos comprometidos, não é errado. O problema ocorre quando nós desrespeitamos o compromisso assumido e nos aventuramos em outras relações, porque isso mostra a nossa imaturidade, a nossa infantilidade emocional. Livro O Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Veja que O Pequeno Príncipe não é um livro religioso, mas ele tem moral. Espírito Emmanuel, no livro Chico Xavier Pede Licença, ele diz: as criaturas, para serem felizes, em se aproximando uma das outras, não buscam apenas o contato de agentes físicos, mas, acima de tudo, os recursos da alma. Todos nós temos um conjunto de necessidades e compromissos a serem atendidos e, pela lei de afinidade, nós vamos em busca do nosso par, seja consciente ou inconsciente. A responsabilidade e a maturidade emocional se tornam necessárias, porque nós podemos nos equivocar e ficar trocando de parceiro em busca da nossa cara metade, em busca da nossa alma gêmea. E nós vemos lá no Livro dos Espíritos, na questão 298, onde Kardec pergunta se existe uma alma predestinada a outra, e os espíritos respondem que não há união particular e fatal de duas almas. Não fomos criados, formatados para se encaixar em um ou outro ser. Não fomos feitos pela metade. A alma gêmea, ou nossa cara metade, é uma força de expressão para designar pessoas que se afinizam conosco em gostos, sentimentos, etc. No estágio evolutivo em que nós estamos, as relações afetivas tendem a ser muito conturbadas porque nós somos seres conflituosos. No livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, ele fala sobre 5 tipos de casamento. Ele fala dos provacionais, acidentais, sacrificiais, afins e transcendentes. Os provacionais é o mais comum, constitui uma prova para as partes envolvidas. Precisamos nos reconciliar com o nosso passado e reparar nossos equívocos. Desculpa. Nós somos energia, estamos energeticamente nos procurando, ficamos procurando uma energia que complete a nossa, e essa energia irá nos colocar à prova, no ponto em que nascemos, para acertar o erro passado. Por exemplo, eu sou uma pessoa ciumenta. Em vida passada, eu causei muito mal devido ao meu ciúme. Antes de nascer, eu entendi os erros que eu cometi e me comprometi a corrigir esse ponto ao reencarnar. Então, energeticamente, isso não é consciente, é energético,
Eu vou em busca de um parceiro, de uma parceira que vai me testar. Ela vai criar situações pela postura dela, não é que ela vai inventar. Ela é uma pessoa mais volúvel. E dentro dessa, veja que interessante, eu, enquanto ciumenta, vou energeticamente em busca de uma pessoa volúvel, para que haja o teste. É assim que age a lei de afinidade. Iremos nos atrair por psiquismo, que deve em situações parecidas com a nossa. Ela inconscientemente vai buscar uma pessoa ciumenta, que, se houver um mínimo de controle, ela vai tentar se ajustar, ela vai tentar deixar de ser tão volúvel para suprir o seu parceiro. E o seu parceiro, vendo que ela é uma pessoa mais solta, ele vai tentar trabalhar o seu ciúme para não pressionar tanto, e assim os dois vão procurar o meio termo. Ela vai procurar se enquadrar a ele, e ele vai procurar se enquadrar a ela, em comum acordo. E é assim que nós crescemos. Aí nós temos os acidentais. O encontro de almas por efeito de atração momentânea é puramente físico, sem qualquer ascendente espiritual. Pode-se dizer que esses são os inconsequentes. Dependendo do comportamento do casal, pode determinar o início de um futuro encontro, noutras reencarnações, mas podemos simplesmente acabar do jeito que começou, por acaso. Aqui, a continuidade dos compromissos, quando ocorre esse casamento acidental, quer dizer, eu não conhecia, eu não tinha um conhecimento energético dessa pessoa, nem ela da minha, nós fomos por interesse físico, seja lá qual for o interesse, né? Físico, material, sei lá, independente. E a continuidade, então, desse casamento ou não, depende muito de como nós encerramos essa união. Se nós começamos uma relação de forma acidental, mas terminamos a relação sem mágoa, podemos sim nos encontrar no futuro como amigos. Ou podemos nunca mais nos encontrarmos. Mas, se ocorrer mágoas, se esse relacionamento termina com mágoa, podemos estar nos atando a algemas de ódio, que são muito fortes. E aí, nesse caso, com certeza, vamos gerar novos encontros. Aí nós temos os sacrificiais, que ocorre o reencontro de uma alma mais evoluída com uma outra inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Uma das partes vem para ajudar a outra. Nesse caso, sim, há uma programação prévia da união. No livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, nós vemos que a mãe do André Luiz era um espírito mais esclarecido. E ela vai reencarnar e receber o seu antigo marido como marido, novamente, e ele havia tido 2 amantes, e elas virão como filhas. Nesse caso, existe uma programação de reencontro de almas. E aí nós temos os afins, que é o reencontro de almas amigas para a consolidação de afetos. Aqui é um pequeno número pequeno número de união desse tipo, mas ele ocorre. Eles têm problemas como todos nós temos, não são casamentos nem famílias perfeitas, mas os seus problemas são de ordem material, financeiro, de saúde, mas não é de relacionamento. É aquele casal onde o casal e os filhos se dão bem, eles têm paz,
no sentido emocional da família, mas eles têm dificuldades financeiras, de saúde, e aí nós vemos assim que quando um está passando por dificuldade, a família toda se junta para ajudar. Então ali são grupos de espíritos que já se amam muito e que estão agora voltando juntos para resolver pequenos perrengues, onde todos vão ajudar aquele que está momentaneamente passando por aquela dificuldade. E nós temos o quinto e último, que são os transcendentes. São almas engrandecidas no bem, que se buscam para realizações imortais para a sociedade. E aqui um exemplo só, nós temos Marie Curie e o seu marido, Pierre Curie, ambos ganhadores do Prêmio Nobel de Física no campo da radioatividade e Nobel de Química, com a descoberta dos elementos rádio e polônio, que é o raio-x que nós fazemos hoje, né? Eu vou lá no médico fazer um raio-x. Foi Marie Curie, que inclusive morreu porque ela fazia os testes, né? Ela descobriu esse elemento, mas não sabia exatamente o quão perigoso ele era, né? Então ela fazia os testes nela mesma e acabou morrendo devido a isso. Mas em todo caso, eles vieram juntos para beneficiar a humanidade. Então esse tipo de casamento também acontece. Portanto, o casamento tem os seus momentos difíceis, que exige tolerância, compreensão, sacrifício. São nessas experiências que nós encontramos as oportunidades de burilamento do nosso espírito. A grande maioria das uniões são do tipo provacional ou expiatório. Por isso existem tantos conflitos e todos aqueles que vieram com o compromisso do casamento, antes de nós reencarnarmos, nós fomos informados do que viria pela frente e nós aceitamos. Longe de mim dizer para você, aguente o traste, de jeito nenhum. Cada um sabe o que está passando. Vamos refletir. Como vamos em busca de complemento psíquico? Até onde é válido pular de uma situação para outra, uma vez que nós estaremos constantemente ligados à mesma dependência? Mudamos de parceiro, mas não de situação, de dificuldade, de problema. Eles irão conosco, porque eles estão em nós. O problema, de fato, não é o outro. Somos nós com a necessidade de aprender a lidar com os nossos conflitos. Nós não podemos mudar o outro, mas podemos nos mudar. Pense, reflita e só depois decida o que você quer fazer da vida, da sua vida. Só você pode dizer o que é melhor. Bom ter você aqui. Não vá embora, assista mais vídeos, tem muito material bom. Agora tem uma playlist nova que é para a hora de dormir. Assista, diga lá para mim, Mari, eu tô aqui. Deixe seu like, seu comentário, acione o sininho para ser lembrado sempre que entrar um vídeo novo no canal. E me ajuda, compartilhe. Até!